Bem-vindos, crentes e descrentes, ao nosso canal. Eu sou o professor Marcos e esse é o nosso curso de Teologia Bíblica. Estamos na disciplina de Panorama do Antigo Testamento e começamos a falar sobre os profetas. Como eu disse na aula anterior, nós vamos abordar os profetas divididos em dois grupos, um conhecido como profetas maiores e o outro conhecido como profetas menores. Tendo os profetas maiores a figura de Isaías, Daniel, Jeremias e Ezequiel, e também o livro de Lamentações de Jeremias, mas que vamos abordar junto com o livro de Jeremias. E hoje, para começar, nós vamos falar daquele que é considerado um dos principais profetas da Bíblia, né? Um dos principais profetas do Antigo Testamento, que é o profeta Isaías. Profeta Isaías, também conhecido como o profeta da corte, né, por muitos, ou o principal profeta messiânico, não que não tenham outros profetas messiânicos que venham falar sobre a figura do Messias, que dentro do cristianismo acreditamos que aponta para Cristo essas profecias, mas o principal profeta messiânico com certeza é o profeta Isaías. O nome do profeta Isaías em si, Isaías que é filho de Amós, e muito provavelmente ele é da família do rei Uzias. Tem um texto que é um texto-chave lá no capítulo 6 do profeta Isaías, que até fala, né, que o chamado do profeta Isaías veio no ano da morte do rei Uzias. Então, no ano da morte do rei Uzias, o profeta Isaías foi chamado para entregar aquilo que Deus queria que ele viesse entregar. Para ser profeta, né? Alguns falam que ele era primo, outros colocam que ele era tio, que ele era sobrinho do rei Uzias, mas uma coisa é certa, ele era parente, ele era familiar do rei Uzias. O livro do profeta Isaías, ele é um livro amplo, né? Ele é um livro muito grande. Então, um dos motivos dele ser chamado, dele ser considerado como profeta maior, é pela quantidade de capítulos. Mesmo sabendo que originalmente a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, se você acompanhou nossas aulas de bibliologia, você aprendeu sobre isso. Mas ainda assim há uma divisão já moderna que ocorreu lá depois por volta do século XII. Essa divisão ela trouxe 66 capítulos para o livro do profeta Isaías, o que coincidentemente dá a mesma quantidade de livros da Bíblia. A Bíblia protestante, né, tendo a sua divisão em Antigo e em Novo Testamento. Os 39 livros lá do Antigo e os 27 livros do Novo Testamento. E há uma coisa curiosa, muitos dividem teologicamente o livro do profeta Isaías em 3 partes, o que teologicamente falando faz até sentido, didaticamente também, mas há algumas discussões mais profundas, como por exemplo, que são 3 escritores para o livro do profeta Isaías, sendo que a primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 39, é escrita por Isaías. Aí existem divisões que diferem um pouco, né? Alguns colocam que é do 40 ao 55, depois de 56 ao 66, e outros colocam que do 40 ao 66 é um outro grupo de escritos. Realmente, quando a gente vai estudar os temas divididos do capítulo 40 em diante, do 40 até o 66, e do capítulo 1 ao 39, existem algumas diferenças, mas o tema central é o mesmo. O tema central do livro do profeta Isaías ele é o mesmo. E para a gente entender um pouquinho do contexto do livro do profeta Isaías, eu vou ler os primeiros versículos do capítulo 1. É muito destacado quando vai falar do livro do profeta Isaías, os capítulos 6, os capítulos 9, o capítulo 53, né? Que muitos colocam como que aponta para Cristo, mas o capítulo 1 ele é um capítulo chave para entendermos todo o contexto do que vai se passar nesse livro. Como nosso objetivo é um panorama mais rápido, mais objetivo, para te dar ferramentas para leitura e interpretação do livro do profeta Isaías, nós precisamos entender esse contexto que está por trás do livro. Versículo 1 está escrito dessa forma: visão de Isaías, filho de Amós. Esse Amós não é o profeta Amós, é outro Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém. Ou seja, Isaías é um profeta do reino do
Sul, Reino do Sul, tendo Judá tendo Judá como a tribo principal do Reino do Sul e Jerusalém como sua capital. Nos dias aí vem os reis, os reis que no período que esses reis estavam, o profeta Isaías profetizou. Uzias, que é o rei em que ele é chamado na morte no ano da morte desse rei, Jotão, Acás e Ezequias. E aí o texto deixa bem claro, reis de Judá. Depois de Ezequias vai vir um rei que é um rei ruim, um dos piores reis dessas tribos, da tribo do sul, né, da tribo de Judá, do reino de Judá, que é o rei Manassés. Tem um livro conhecido como livro apócrifo, chamado Ascensão de Isaías. Se você não lembra o que é livro apócrifo, volta lá nas aulas de bibliologia que tem a explicação, que são aqueles livros não inspirados, né? Não canônicos, não considerados como livros que tenham uma aplicação de inspiração da parte de Deus e que não devem ser usados para tal fim. No livro Ascensão de Isaías vai falar que o profeta Isaías morre cerrado ao meio, e muitos vão atribuir a morte do profeta Isaías à figura do rei Manassés, mas nós só temos suposições quanto a isso, não temos documentos históricos suficientes para comprovar que realmente isso aconteceu. Antes do profeta Isaías ele ser chamado diretamente para ser profeta, né, para ser aquele que fala por meio de Deus para o Reino do Sul, apesar que ele vai profetizar também para o Reino do Norte, alguns colocam que o profeta Isaías ele veio profetizar a partir de 740 depois de Cristo, 740 antes de Cristo. Desculpe, por isso que não é que muitos não caracterizam ele como alguém que profetiza para o Reino do Norte, porque se você lembrar das nossas aulas de livros históricos, quando nós falamos da divisão dos reinos e de quando que o Reino do Norte ou as tribos do Norte foram levadas para o cativeiro da Assíria, isso ocorreu por volta de 721 a 722 antes de Cristo. E nesse período o profeta Isaías ainda não estava profetizando, mas ele vai entregar profecias contra esse povo, esse reino do norte, falando sobre os pecados que eles haviam cometido. Se nós dividirmos desta forma mais didática, né, o livro do profeta Isaías, nós encontramos algumas divisões interessantes, porque do capítulo 1 até o 39 vai falar muito sobre julgamento, mas julgamento com promessa. Então vai aparecer o julgamento para várias nações, vai falar sobre o quanto que essas nações foram instrumentos na mão de Deus, até mesmo com um fim pedagógico de juízo e julgamento sobre o povo de Israel e sobre o povo de Israel de um modo geral, né? Tanto a tribo do norte, as tribos do norte quanto a tribo do sul, Israel e Judá, mas também virão os famosos oráculos, né? As profecias de julgamento contra diversas nações, e aí tem várias nações listadas ali. Talvez as mais relevantes delas para a gente falar seria a própria Assíria, que leva o povo, as tribos do norte cativas entre 721 e 722 a.C., a própria Babilônia, que vai levar por volta de 586 as tribos do sul, ou especificamente a tribo de Judá, né, com a capital em Jerusalém, o Egito, Edom, a Filístia e diversas outras nações que vão receber essas profecias de julgamento da parte de Deus. Depois do capítulo 40, e aí existe uma divisão muito comum, uma divisão em 3 partes, como eu havia dito no começo, a divisão do capítulo 1 a 39, do capítulo 40 a 55 e 56 a 66 no final. Mas do capítulo 40 ao capítulo 66 vai ser muito parecido. Tudo que vai ser abordado ali dentro desses capítulos, né? Então vai ter também julgamento, mas é uma temática mais de consolo com julgamento. Então no início, julgamento tanto para Israel quanto para várias nações. Caminhando mais para o final do livro, desse capítulo 40 em diante, vai ter mais consolo com julgamento, né? O objetivo é mostrar, sobretudo para o povo de Israel que
estava cativo, até falando de uma promessa de retorno para eles, né? E aí pensando nesse povo de Israel, não nas tribos do norte que haviam sido levadas cativa para o cativeiro da Síria, mas sim aqueles que foram levados cativos para o cativeiro babilônico, que como a gente falou, o objetivo do profeta Isaías, e o profeta Isaías foi um profeta que profetizou para o reino do sul, para Judá, que foi levado alguns anos depois cativa para a Babilônia. Tem um episódio interessante, que é quando o rei Ezequias vai ser afrontado por Senaqueribe, rei da Assíria, né, que queria, a Síria já tinha levado cativo o reino do norte, queria levar cativo Judá, queria levar cativo o reino do sul, e que Deus não vai permitir, o profeta Isaías vai ser usado para isso, Deus não vai permitir que isso viesse ali a acontecer. Muitos trazem certa divisão dentro do livro do profeta Isaías para falar que a primeira parte, do capítulo 1 a 39, ela foi escrita sim pelo profeta, né, pelo profeta Isaías, mas que a segunda parte, e aí há uma divisão do 40 ao 66 e uma outra divisão que coloca 40 a 55 e 56 a 66. A segunda parte seria chamada de Deutero-Isaías, então que ela não teria sido escrita pelo profeta Isaías em si, né, mas teria sido escrita por um profeta desconhecido durante o cativeiro da Babilônia. Não temos afirmações históricas e textuais e literárias suficientes para fazer essas afirmações, mas uma coisa é certa, do capítulo 1 a 39 do profeta Isaías, a temática ela é sim, a temática geral ela é a mesma, né? Tanto falando sobre Deus condenando os pecados de Israel, Judá, Deus condenando os pecados das nações e trazendo promessas de consolo e também trazendo promessas de juízo, né? Profecias de juízo. Então, o livro do profeta Isaías é um livro muito rico, é um livro riquíssimo, é de extrema importância a leitura desse livro para você entender o cumprimento dentro do cristianismo, né? O cumprimento de algumas promessas sobre a figura de Jesus. Você não consegue entender essas promessas se cumprindo caso você não venha ler e não venha estudar, né, melhor dizendo, o livro do profeta Isaías. Eu acredito que com esse panorama que a gente tentou passar ao longo dessa nossa primeira aula, né, dos profetas maiores, eu acredito que ao longo desse panorama que tenha sido possível você refletir um pouquinho sobre o quão amplo o livro do profeta Isaías ele é. E na nossa próxima aula nós vamos abordar mais um profeta conhecido como profeta maior. Estou falando sobre a figura do profeta Jeremias. Aguardo vocês.